Olá, pessoal. Continuando o nosso papo sobre gravação de música, né? Nós já conversamos sobre primeiro captação, depois sobre edição, e hoje eu trouxe aqui o nosso amigo Carlos Lima, mais conhecido como Kaká, para estar falando um pouco da parte de mixagem, né? O Kaká, ele é sócio do YB. Eu falo YB porque, na verdade, são várias empresas. Eu prefiro até que ele fale melhor que eu, né? Para não ficar falando todas e esquecer alguma. Então, com vocês, sem mais delongas, Kaká Lima, Carlos Lima, por gentileza. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o momento correto do playback hoje em dia, mas a YB é uma empresa que tem várias ramificações sempre no mundo da música, no mundo do som. Nós somos uma produtora de publicidade, um estúdio de gravação, um selo, uma editora, enfim, a gente estamos aí trabalhando no mercado publicitário e fonográfico basicamente desde sempre, né? Estamos há mais de 20 anos no mercado e continuamos por aí por enquanto. Bom, você me pediu para falar sobre processos de mixagem, mas Exato. antes de falar de processo de mixagem, eu acho que é preciso uma compreensão do processo como um todo, do processo Uhum. de produção de um produto, né? Chamar um produto porque às vezes a gente não está falando só de uma música, podemos estar falando de uma música, de um comercial, de um documentário, de um filme, de uma peça qualquer que tem som, ela tem um processo de começo, meio e fim, né? E o processo de mixagem ele é um dos estágios de produção desse trabalho para se gerar um produto final. Bom, Correto. o que acontece? Já houve uma época, e algumas poucas décadas atrás, em que, de fato, o processo era bastante seccionado. Ou seja, um grupo tratava da criação da música, outro grupo tratava da captação, aí vinha terceiro grupo cuidar de mixagem e assim por diante. Bom, isso deixou de existir ao longo dos anos, na medida que os grandes estúdios foram deixando de existir também. E eu sempre falo isso de uma forma que não é pejorativa, né? O processo de registro de som ele se banalizou. Ou seja, hoje você vai na prateleira da loja e retira da prateleira um equipamento relativamente barato, pega o seu Uhum. laptop e você consegue fazer trabalhos e gerar produtos que antes você precisava de uma sala de US$ 1 milhão, né? Esse negócio aqui atrás de mim, você obrigatoriamente tinha que ter um negócio desses se você quisesse manipular ou mexer com som. Hoje não. Hoje você com um computador e um fone de ouvido e um microfone, você faz muita coisa, né? Certo. Tudo bem que, obviamente, tem consequências, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. São ferramentas diferentes e cada uma tem seus limites. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu é que as várias funções que eram desenvolvidas e feitas por pessoas diferentes ao longo do processo foram Uhum. cada vez mais migrando e se tornando one-man band, né? Uma pessoa que faz quase que todo o trabalho. Então, hoje em dia, existe uma quase que uma unanimidade de que uma pessoa pode iniciar o trabalho, pode começar a criação musical, pode ser o engenheiro de gravação, pode ser o engenheiro de mixagem, pode ser o engenheiro de master e botar o seu produto na praça. Ok. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas alguns fatos não se alteraram ao longo do tempo. Uhum. Ou seja, para cada atividade que você vai fazer dentro do processo de criação de um produto musical, um produto de som, a qualidade desse teu produto está diretamente relacionada também à qualidade e ao conhecimento que você tem daquele trabalho que você está fazendo, tá certo? Então, Correto. se o processo de mixagem é um dos processos dentro desse pacote,
É óbvio que uma pessoa, que um engenheiro de som com uma tremenda de uma experiência, uma tremenda de uma bagagem técnica e cultural vai, muito possivelmente, fazer um trabalho melhor do que alguém que está tateando e começando a fazer o trabalho agora. Tá certo? Correto. É uma questão de Então, assim, experiência, certo? não é só experiência, conhecimento sobre o uso da ferramenta, conhecimento sobre como a ferramenta funciona, né? Eu tenho algumas coisas que eu costumo colocar na mesa e explicar para as pessoas, e é a mais pura verdade. Vamos falar especificamente do processo de mixagem. Vamos dizer que já aconteceram os outros processos anteriormente de captação, de acerto da música, edição, porque edição hoje em dia é uma etapa importante da criação do produto. Vamos supor que você já chegou com toda a etapa de gravação e edição pronta para mixagem. Ok? Tem lá uma sessão de down, você vai entregar para o seu engenheiro de mixagem. Bom, se você pegar essa mesma sessão e entregar para 10 engenheiros de som que fazem a mixagem, você vai ter 10 produtos completamente diferentes um do outro. Isso é fato. Concordo. Né? Uhum. Por que isso acontece? Porque a personalidade de cada um, a maneira que cada um tem de trabalhar e o conhecimento que cada um tem das suas ferramentas, da sua metodologia, vai gerar um produto diferente. Certo. Certo? Essa é uma das razões em que você vê cada vez mais a integração da engenharia com a criação musical, ou com a criação de som, porque é uma etapa que definitivamente manipula e altera o resultado final de qualquer trabalho. Né? Então, se Correto. você trabalha com engenheiro A, B ou C, você vai escolher essas pessoas em função primeiro do resultado que você conhece de cada um, porque quanto mais se trabalha, mais você demonstra a sua identidade, né? A identidade de cada um. Você começa a ouvir trabalhos mixados ou masterizados, enfim, em que o produto passou por pessoa A, B ou C. Ao longo do tempo, você começa a entender com clareza que tipo de resultado cada um, A, B ou C, é capaz ou é direcionado. Certo. Né? E hoje em dia, uma boa produção ela se preocupa, inclusive, em escolher profissionais que são mais adequados à proposta da produção. Ah, faz sentido. Né? Porque você não é simplesmente entregar o job para um engenheiro e esperar que saia um resultado que um outro engenheiro costuma fazer. Alguns exemplos práticos. Né? Você tem hoje, por exemplo, no Brasil, um grupo pequeno, não é muito grande, mas de engenheiros de som que são altamente especializados em música erudita. Né? Esses caras eles conhecem muito de música erudita, eles fazem isso quase que o dia inteiro. E quando você vai trabalhar um produto que exige que se vá para essa área, não adianta você chamar um amigo cabeludo que adora rock and roll e heavy metal, porque provavelmente ele não vai conseguir chegar no mesmo resultado que aquele outro engenheiro que faz isso o dia inteiro. E vice-versa. Né? Sim. O nosso amigo lá de paletó e gravata que grava música erudita, dificilmente vai compreender as nuances e os detalhes do heavy metal. Isso não quer dizer que um não possa executar o trabalho do outro de uma forma muito boa também, né? Mas é um pouco mais complicado. Então, quando Aí eu você... acho que a gente pode falar que o que você está comentando basicamente é uma questão de conceito, né? Ou seja, você tem um conceito na hora que você vai mixar um rock e um conceito diferente quando você vai mixar um erudito. Agora, isso que você está falando é uma coisa interessante, que eu acho que a mixagem pode dar um tempero mais legal nisso, né? Não sei, porque eu fico imaginando, por exemplo, você pegar um rock, um heavy metal, e um cara que está acostumado a mixar erudito vai mixar um heavy metal. Então, o resultado disso pode ser uma coisa, pode ser uma droga, né? Mas pode ser uma coisa interessante, você concorda? Veja bem, aí você está enveredando para o lado de música experimental. Música experimental vale tudo e você eventualmente pode ter um resultado
Bom, mas quando você fala de produtos Uhum. pressupõem mercado, Tá, né? E quando você pressupõe mercado, o que acontece? Quando você está fazendo uma música erudita, ela não vai ser comparada com rock and roll. Ela certo. vai ser comparada lá no mercado dela com outras músicas eruditas de qualidade, certo? Entendi. Isso funciona para todo mundo. A música pop, ela também no mercado de música, ela vai ser comparada a outras músicas pop de qualidade. Ninguém Uhum. vai comparar vai comparar com um produto ruim, vai comparar com um produto bom, né? Naquele mercado, seja ele qual for. E isso faz com que a adequação da mixagem ela seja direcionada realmente ao tipo de produto ou ao tipo de proposta, tá certo? Certo. Se você estiver mixando um longa-metragem, você vai ser comparado com outros longa-metragens, tá certo? Você está mixando um documentário, você vai ser visto junto com outros documentários, vai ser comparado com outros documentários, Uhum. tá? Enfim, quando você faz som para televisão, está fazendo, vai ser comparado na televisão com outras coisas e por aí afora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que, de fato, o setup de conhecimento que você precisa para trabalhar com determinadas coisas é muito variado. E é muito difícil você se aprofundar e ter um setup completo de conhecimento e de propostas para todas as áreas. Não é fácil. Uhum. Isso eu posso dizer de cadeirinha, que aqui no Brasil a gente é bastante diferenciado em relação ao mundo com relação a isso, porque aqui no Brasil foram criados poucos nichos. Nós não temos muita especialização aqui no Brasil nesse processo de música ou de som, né? Aqui o engenheiro de som que faz um sertanejo universitário num dia, no outro dia vai mixar um rock and roll e no terceiro dia está fazendo uma publicidade e no quarto dia pode estar trabalhando com uma orquestra, tá Uhum. certo? E isso faz com que a gente tenha um setup bastante variado de conhecimento e de trabalho. Certo. Não é fácil se especializar em todas as áreas, né? Obviamente, todo mundo acaba, de uma maneira ou outra, se especializando um pouco mais em uma área ou outra, mas o setup de conhecimentos e de uso de ferramenta, coisa e tal, ele em geral é melhor no profissional aqui do Tupiniquim, que é obrigado a trabalhar com muita coisa diferente, né? Uhum. Só ver a Correto. nossa, é só observar a nossa diversidade musical, né? Que é grande, Isso hein? é bastante grande e é diferente de outros lugares. Se você for pensar, por exemplo, em mercados que são até maiores, tem o mercado americano que você fala em música country, é gravada nos Estados Unidos inteiro? Mas é Nashville. Você quer realmente saber como é que faz música country direito, você tem que ir lá em Nashville. Você vai trabalhar com música pop em Los Angeles e Nova York. Não que não tenha em outros lugares, óbvio. Sim. Toda regra tem suas boas exceções. Mas é isso, quer dizer, você tem centros especializados, né, vamos dizer Certo. assim. E isso é uma coisa que aqui, apesar de existir, também tem no seu determinado grau, é mais abrangente, né? Hum. E isso também levando em conta uma outra questão, que é um subproduto do que nós estamos conversando, Uhum. que é a transmissão de conhecimento. Certo. Isso está cada vez mais difícil, porque, como eu disse no início, e obviamente isso é bom, hoje você vai na prateleira da loja e desce da prateleira um produto barato, um produto acessível, que você leva para casa e você tem a ferramenta. Certo. O que não vem junto? Não vem junto o conhecimento, tá certo? É. Não dá para comprar tudo, certo? Você vai comprar Exato. aquilo que dá. Você vai comprar interface, você vai comprar computador, você vai comprar microfone, você vai comprar um instrumento, mas você vai ter o teu talento para você estar colocando ali, para você estar executando, tocando um instrumento. Agora, não dá para comparar uma pessoa que fica 24 horas como você, como eu conheço, que já até acompanha algumas mixagens tuas aí, comparar o conhecimento que você tem ao longo do tempo, né? De editar e mixar e masterizar com uma pessoa que está começando ou que é um ótimo instrumentista, mas não tem experiência de mexer com as ferramentas que ele acabou de adquirir
como tem um profissional como vocês, certo? Acho que aí tem uma É, diferença muito grande, né? exato. Esse é mais ou menos o que eu quero dizer. Eu tenho uma frase que eu sempre coloco lá na mesa. Eu chamo essas pessoas de esquilo cego, né? Por que esquilo cego? Porque é um esquilo que precisa comer, mas não enxerga nada, e ele vai tateando no chão. Aí, num dia, ele encontra uma noz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo empiricamente, mesmo sem ter conhecimento técnico, Uhum. quando a pessoa está disposta a trabalhar, está disposta a aprender, está disposta a a criar um resultado, ela eventualmente pode chegar num resultado excelente, entendeu? Sim, Melhor do que qualquer um de nós talvez chegasse para aquele trabalho, para aquele produto, tá certo? exatamente. Mas o problema não é ela chegar nesse bom resultado uma vez. O problema é chegar nesse resultado toda vez. Porque o esquilinho cego vai achar uma noz num dia, no outro dia ninguém garante, entendeu? Porque ele não está conseguindo enxergar onde é que estão as coisas. E esse é o problema de trabalhar empiricamente, né? Por isso que Uhum. hoje a gente teve um aumento e uma proliferação das escolas de engenharia e de música, né? Porque muita gente está levando a ferramenta para casa, mas não leva para casa o conhecimento e a destreza, vamos dizer assim, para a utilização dessa ferramenta. Certo. E a gente precisa dizer que a gama de ferramentas que você tem disponível para manipulação de som é enorme, Hoje né? é bem complexa, né? Hoje é muito complexa e mais do que isso, a gente, além de ter a questão puramente técnica, nós temos a questão estética. E dentro das questões estéticas, coisas que há algumas décadas eram evitadas a todo custo, hoje faz parte da estética. Exemplos claros disso são distorções, saturações, né? Um tipo de som que você tinha uma tremenda de uma trabalheira para não ter, de repente, em algum momento da história, isso passou a ser incorporado como linguagem estética, tá certo? É engraçado você falar isso, porque eu me lembro na época que eu estava na Digis Design, é, tinha um plugin que o pessoal chamava ele de Strageiser, porque, Estragar, é, porque detonar, ele, porque ele era o plugin para colocar ruído, chiado, tudo aquilo que você tenta evitar numa gravação de fita, né? Você tenta tirar tudo isso, e aí no digital você consegue não ter nada disso, e aí os caras vão lá e põem tudo de novo. Eu lembrei disso mas, agora. mas veja bem, vamos entrar nesse assunto, tá? Uma das primeiras funções de você que está trabalhando com som é Uhum, você ter a consciência, e isso não é muito fácil de ter, é um terreno arenoso, né? uhum. Você ter a consciência do seguinte: apesar da personalidade de cada engenheiro ser colocada no job, você vai botar a tua personalidade naquele trabalho, é muito importante também você compreender que no final do dia aquele trabalho não é seu, aquele trabalho é do artista, tá Certo. certo? Por mais que você se esforce e você coloque todo o teu gosto, todo o teu jeito de fazer as coisas naquele trabalho, no final do dia, quem tem que estar realmente satisfeito é a pessoa que te chamou para colaborar no trabalho dele. Acho que a palavra-chave é essa, é colaboração. Faz Né? sentido. Você não está lá para alterar o trabalho num nível em que ele seja irreconhecível para o seu autor. Né? Você está lá para melhorar o que você puder a proposta do autor. Ok. Né? Obviamente, quando o autor não é você. Senão você tá acumulando duas funções e é extremamente difícil separar uma função da outra. Por isso que muita gente não consegue, às vezes, chegar ao final de um projeto, porque você separar o artista do técnico, do engenheiro, dentro da mesma pessoa é uma coisa dificílima, tá certo? E É complexo, uma né? coisa muito complexa. Uma coisa é você ter uma visão estética, outra coisa é você chegar nessa visão estética. Sim. Então é muito complexo isso daí. Mas, de qualquer forma, você não pode, apesar de colocar
colocar a sua personalidade no trabalho, você não pode colocar o seu ego, certo? Se ao final do dia o artista não estiver satisfeito, quem está errado é você. Isso para mim, é muito óbvio. Né? Ainda mais hoje em dia, em que, apesar de você ter seccionado as fases do trabalho em fases estanques, hoje não é assim que se trabalha. Hoje, praticamente, quando você inicia um projeto, você já procura definir quem são as pessoas que vão colaborar tecnicamente com esse projeto lá do início. Isso faz uma total diferença, porque você, quando conversa sobre o resultado final antes de iniciar o projeto, você já determina inúmeras questões, você já encaminha inúmeras questões ao longo do projeto para chegar naquele resultado. Né? Vamos um exemplo prático. Se você errar, ou se você fizer uma captação que não é adequada ao resultado que você pretende, às vezes você tem que retornar lá atrás e fazer a captação outra vez. Ou, em outras palavras, tem que gravar de novo. Né? Não é a mixagem que vai resolver o problema, certo? Exato. A mixagem, ela tem... Bom, isso obviamente é piada. Obviamente, daí é a grande piada de estúdio, né? Resolve na mixagem, se não resolver na mixagem, resolve na master, e isso, obviamente, não é verdade, Não. mas a questão simples e objetiva é que, quanto antes você tiver um profissional que vai trabalhar e que vai definir o resultado final lá na frente, quanto antes essa pessoa se envolver no projeto, obviamente, menos condição de desacerto você vai ter, ou você vai ter mais condição de acerto. Entendi. Né? E Legal. isso, obviamente, passa por todo um grupo de outras discussões que você vê que nós não passamos por ela e nem vamos passar. Porque era muito comum, uma década atrás, haver uma discussão acalorada e apaixonada sobre analógico versus digital, vintage versus moderno. Bobagem. Tudo bobagem da mais grossa. Porque, como eu disse no início, o que importa é a ferramenta, e você saber usar a ferramenta, não importa qual. Né? Se você não sabe usar uma SSL dessa daqui, nem liga. Não ligue, porque você só vai se atrapalhar. Usa lá o teu equipamento simplesinho e faça o melhor que você puder com aquela ferramenta. Né? Porque eu acho que a grande falha que a gente tem hoje nesse processo de não puxar o conhecimento da prateleira, ou nessa falta de transmissão de conhecimento entre os profissionais, né? Deixa eu voltar um degrau. Antigamente, quando existiam os grandes estúdios ativos e funcionando o tempo todo, o conhecimento era passado de cima para baixo. Você tinha os engenheiros principais da casa e você vinha descendo até o estagiário lá embaixo. E todo mundo nessa cadeia transmitia o conhecimento de um para outro até chegar lá no fundo. E qualquer um com um mínimo de interesse em aprender tinha a oportunidade de ir aprendendo com as pessoas que já faziam, que já tinham o conhecimento enraizado. Isso facilitava muito o processo. Né? O que é muito diferente de você ir a uma escola, aprender lá, teoricamente, todas as lições, né, vamos dizer assim, do processo, e aí você cair num estúdio e falar, bom, e agora? Não é bem assim, você não consegue chegar no estúdio, mesmo que você tenha estudado, e sair desenvolvendo um bom trabalho. Tem muito mais coisa do que isso. Precisa ter afinidade com o equipamento, conhecer cada uma das peças de equipamento que você tem na mão. Você precisa um pouco de experiência, ou seja, tentativa e erro também, para você desenvolver a tua própria personalidade e por aí afora. Então, Entender hoje em dia... a acústica da sala onde você está trabalhando também, eu acho que é importante, porque... Exato, sem dúvida. Né? Nem entramos nessas questões. E por que eu não falo disso? Porque hoje em dia é irrelevante qual é a ferramenta que você usa. Você tem tantas ferramentas disponíveis que qualquer uma delas é capaz de gerar um produto excelente. Né? Para algumas coisas, talvez você realmente precise de ferramentas um pouco mais caras. Para outras, não. A gente tem alguns exemplos aí por exemplo, captação de voz humana, captação da voz do cantor. Mas poxa vida, por que eu não posso ter um microfone de R$50 e tenho que comprar um microfone
70 mil reais para gravar a voz? Cara, porque a voz é complexa, entendeu? E muito provavelmente, com um microfone melhor, você vai ter uma captação mais precisa, com mais nuances, e você vai registrar, veja bem, a palavra é diferente, você vai registrar melhor aquele som que você está procurando botar no teu computador ou no teu registro para mixar depois. O que Certo. se você vai distorcer depois, é outra conversa, entendeu? Tá. Porque, essencialmente, em termos de captação, a sua obrigação e o seu dever é captar o melhor possível sempre. Sim. Tá? Mesmo que você saiba que depois você vai introduzir artifícios e mexer alguma coisa, eu te garanto isso com quase 40 anos de carreira. É muito mais fácil estragar do que melhorar. Entendeu? Você... Eu costumo dizer o seguinte, até não sei se você vai concordar, Cacá. Quando você vai fazer qualquer trabalho de áudio, né? Eu sempre imagino o seguinte: imagina um tubo de 2 polegadas, com 1 metro de comprimento. O meu E famoso tubo de ouro? exatamente. E assim, e você tem alguns furos ali que cada furo é a captação, é a edição, é a mixagem, é a masterização, é sei lá o quê, né? Só que onde eu quero chegar? O que você colocar dentro desse tubo vai sair do outro lado. Ele pode sair Exato. mais bonito, colorido, né? Mas o que você está colocando ali no tubo é o que vai sair, cara. Então, assim, se você vai colocar um gesso e vai colorir ele, legal, ele vai sair um gesso colorido. Agora, se você colocar outras coisas, pode até sair É, colorido, mas vai sair outras coisas, se é que você me eu entende. eu não vou fazer referências feias aqui, mas a piada é quase nesse caminho. Mas, Aham, essencialmente, é o seguinte, o tubo de ouro é porque, por muito tempo, ficou se falando de gravação digital, que gravação digital é isso, é aquilo outro. Bom, eu afirmo, para quem quiser ouvir, para quem quiser conversar isso comigo, que a melhor coisa que existe é a gravação digital, porque ela é o que menos deteriora o material original que você colocou lá na gravação. Ah, mas a fita, mas isso e aquilo, querido. O que a fita tem é outra coisa. O que a fita tem é um colorido que você passou a gostar, que você aprendeu a usar. Isso é uma coisa rápida de dizer, mas é boa de dizer também. Existem umas lendas que é por puro desconhecimento. Quando começou a iniciar, quando apareceram os primeiros produtos digitais de conversão, de seja lá o que for, com uhum, a palavrinha digital embaixo, por um acaso eu já era profissional durante esse tempo, o que aconteceu? Passou-se imediatamente a comparar uma tecnologia de gravação analógica que já tinha 70, 80 anos de desenvolvimento naquele momento, porque certo. veja bem, registro de som vem lá de 1910, 1920, se não for um pouco antes. Né? Uhum, E nós estávamos ali na década de 80, com máquinas multicanais da Studer, Otari, máquinas que já tinham um desenvolvimento absurdo. Nós tínhamos esse tipo de equipamento aqui atrás, que eram as Nive, SSL, também com desenvolvimento de décadas, né? E no seu ápice. A sim. tecnologia analógica, naquele momento, estava no ápice de desenvolvimento. E, obviamente, com o que foram comparar o digital? Foi um digital de primeira geração, ruim que doía. Né? Basta dizer que, tecnicamente, um conversor de 16 bits daquela época, se tivesse resolução de 8, já estava ótimo. Né? Porque, em geral, se você pegasse a resolução efetiva dele, talvez fosse menos. E começou a comparar esse equipamento de primeira, segunda geração no máximo, com esse outro equipamento de décadas de Última desenvolvimento, geração, né? última geração. Óbvio que muitas coisas ali foram desfavoráveis ao digital, aquele digital, naquele momento. Bom, o tempo passou, as coisas se desenvolveram com muito mais rapidez do digital do que no analógico. O analógico levou lá 80, 90 anos, e o digital se desenvolveu em 20. Né? Sim. Efetivamente, o digital ultrapassou o desenvolvimento do analógico em muito, porque simplesmente se parou de desenvolver os produtos analógicos. Ponto.
tá? Por uma série de razões, não vamos entrar aqui no mérito de todas elas. Todas as razões aconteceram e, obviamente, o fato de você privilegiar um e não o outro tinha suas razões. O fato é que, se você pegar até hoje um produto de primeira qualidade, de qualquer época, pode voltar lá em 1950, 1970, pega um produto de primeira linha daquele momento e você comparar, você analisar ele hoje, ele continua sendo um bom produto. É um bom microfone, é um bom pré, é um bom gravador, uma boa mesa, um bom compressor, continua sendo, tá certo? Sim. Por quê? Porque fizeram bem feito. Foi bem feito naquele momento inicial, tá certo? E você pega um bom produto lançado hoje, se ele não teve nenhum compromisso com a qualidade, ele também vai ser muito bom. Vai ser melhor que aquele antigo? Depende para quê. Entendeu? É até interessante você estar falando isso, porque eu queria te fazer uma pergunta, né? Como eu sei que você tem uma experiência muito grande na área de mixagem, na área de estúdio, vamos dizer assim, né? Não só mixagem, mas na área de estúdio, como é que você sente a diferença entre quando você trabalhava somente com analógico e hoje, basicamente, com digital? Facilitou, complicou, ajudou, É, atrapalhou? Como é que você vê isso? Eu acho interessante porque é o seguinte, como você é um cara que tem muita experiência, eu acho bacana trazer essa tua experiência para esse mercado hoje, para as pessoas entenderem, né, essa questão da prateleira que você mesmo colocou. Então, como é que foi essa tua transição e como é que tem sido para vocês hoje? Ou é mais fácil um ou outro, os dois são bons, enfim. Qual é a tua impressão sobre isso? muita gente vai me odiar nesse momento. Bom, vamos dizer assim, eu tenho uma história um pouco longa, para quem não Sim, conhece a história toda. Eu comecei aprendendo nos estúdios antigos da RCA, lá na Rua Dona Veridiana, onde tinha aquelas nives fantásticas, em 3 estúdios por lá. Depois que eu saí de lá, eu trabalhei em inúmeros estúdios em São Paulo e praticamente em todos eles. Ou seja, o meu aprendizado inicial foi em equipamento 100% analógico, máquina, sim, alinhar a máquina todo dia, né? A cada sessão de gravação, vamos lá alinhar a máquina porque trocou a fita, etc, etc. Muito bem. Os 2 primeiros equipamentos digitais que chegaram no Brasil foi eu quem trouxe. Antigo lá, Sound Tools, para quem lembra ainda do nome, nossa. né? Chegou o primeiro para Para quem mim, não aí sabe, SoundTools é o predecessor do Pro Tools. Foi o primeiro software da DigiDesign na época, que, gravava que 2 canais. e, inclusive, hoje você tem o Pro Tools num software. Naquela época eram 2 softwares, né? Porque tem o SoundTools, um para gravar e um para editar e mixar, né? Exatamente. Mas, na verdade, eu já fuçava, já brincava um pouquinho com o digital, com com algumas coisas anteriores ao Sound Tools, porque existiram algumas ferramentas anteriores naquela época de design, né? Uhum, E o fato é que, em muitos aspectos, eu sou responsável pela implantação de muitas coisas do digital, né? Você sabe disso, até antes de você trabalhar na Design, eu sempre tive uma relação muito próxima com eles, porque nós experimentávamos muito. E sim. nós implantamos várias coisas e fizemos vários caminhos que não eram muito comuns na época. Então, quando eu disse que muita gente vai me odiar mesmo, porque a primeira coisa que eu fiz foi jogar todas as máquinas de fita fora, literalmente, porque a máquina de fita tem alguns problemas que o digital resolveu, tá certo? Para quem nunca, eu sempre falo o seguinte: sabe quem gosta de fita? Quem nunca trabalhou com fita. É simples assim. Porque você pegar uma fita, ela tinha um som de manhã, outro som no fim da tarde, porque o óxido dela ia desgastando ao longo do uso durante o dia. Você, todo dia de manhã, tinha que pegar a fita e alinhar a máquina, cada dia era um som, né? Você tinha uma limitação danada de número de canais, você tinha crosstalk, gravava no canal, vazava no outro. Você tinha o chiado, o famoso chiado de fita. Bom, veja bem, isso é importantíssimo. Tecnicamente, isso era péssimo, né? E veja bem, a palavra é técnica. Não estamos falando de estética. Se Uhum, alguém esteticamente gosta de distorção e gosta de ruído, parabéns, eu não tenho problema nenhum com isso. Ok?
Então, você pode usar todas as ferramentas que tiverem à sua disposição para ter esses artefatos no seu áudio, não tem problema nenhum. Mas quando o seu objetivo é fazer o melhor possível tecnicamente, o digital veio para resolver. Tá. Entendeu? Ele não veio para atrapalhar. Principalmente de um determinado ponto para frente, onde começaram a aparecer os conversores de 24 bits, de 32 bits, com sample rate mais elevado, né? Porque, cara, é uma discussão longa e eterna. Os padrões que foram adotados na época para digital de CD, 44 Eu sei bem kHz, disso. com 16 bits, era o que a tecnologia permitia naquele momento, mas não é a melhor coisa possível. Obviamente você consegue coisas muito melhores, mas aí tem a relação com preço, valores, disponibilidade, etc, etc. Tem muita coisa aí na parada. Então, hoje, se você comparar um produto digital de topo de linha, vamos dizer assim, com aquele analógico lá de 1990, que era topo de linha, hoje esse digital ganha. Ele ganha em que sentido? Em que ele não tem aqueles poucos artefatos, aqueles poucos problemas que obviamente para mim é problema, para outro pode não ser, mas efetivamente, cara, vamos ser objetivos. Distorção e ruído inserido no som que você gravou, se não é uma questão estética, é um problema, tá certo? Então, quando o digital de primeira linha começou a se comparar com esse analógico de primeira linha, você viu que você tinha uma qualidade tão boa ou melhor, né? E sem esses problemas. Sem contar que ao final de um dia, de dois, de uma semana, o som do digital permanecia igual, do analógico não. Porque aquela fita andando para um lado e para o outro lá, raspando na cabeça, ralando em tudo ali, ela ia perdendo fluxo magnético. Sim. E o som ia se alterando. Por isso que eu digo, só quem gosta de fita é quem não trabalhou com fita. Porque quando você começa a ver todos esses problemas pela frente, não é muito fácil. Imagina. Né? Pouca gente se pergunta por que as máquinas pararam em 24 canais. Eu te explico por quê. Chegou a ser desenvolvida uma máquina de 36 canais, que foi rejeitada no Reino Unido porque o sindicato dos engenheiros disse o seguinte: se vocês querem ter uma máquina de 36 canais, vocês vão ter que ter uma grua para carregar a fita, porque pesava 1 tonelada a fita. Então, como é que faz? Você vai botar um cara franzinho lá para carregar um troço que ele pode cair e sofrer um acidente? O sindicato falou, não, vocês põem grua aí e elevador, aí deixa vocês usarem. Caramba! Aí a pessoa falou, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com essa de 24 mesmo. Né? Porque põe duas de 24 máquinas, faz 48 canais, tá tudo certo. Fizeram exatamente isso, botaram duas de 24 e sincronizaram as máquinas, que é o que eu tenho aqui hoje. Eu duas de 24 dá 48. E assim por diante, mas chegou a existir máquinas de fita de 3 polegadas, por um período absolutamente curto. Essa nem eu sabia. Então, mas o motivo principal do problema foi o sindicato. E com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, não importa a ferramenta que você tem à sua mão. O que você precisa é usar qualquer ferramenta que você tiver à mão o melhor possível para a estética que você quer. Tá certo? Como você diz, tem um software para fazer barulho. Legal, e se a sua estética for o barulho? Use a ferramenta o melhor que você pode. Entendeu? O que tem hoje, isso eu posso afirmar, é que você consegue resultados excelentes com muito, mas olha, é muito menos trabalho. Entendeu? Porque você tem tanta ferramenta disponível, você tem tanta ferramenta boa, excelente à sua disposição, que se você tem o conhecimento técnico, você tem o método de trabalho adequado, você chega muito rapidamente onde você quer. Entendeu? Você tem pouquíssimos fatores limitantes hoje em dia. Né? Por quê? Porque ao longo dos anos a acústica das salas melhorou. Mas eu vou gravar lá em casa no quartinho da empregada. Não tem problema, filho. Os fones de ouvido melhoraram muitíssimo. Entendeu? Você tem ferramentas hoje que, tudo bem, eu acho que sempre o de verdade é melhor. Mas existem ferramentas que simulam outras salas maiores, coisa e tal, para você ter uma ideia. Mas o que importa é que o próprio fone que você pode usar lá no seu quartinho, no banheiro de casa, né, vamos dizer assim,
fugindo da sua esposa, fugindo da mãe, né? Trancado no banheiro gravando lá, essa ferramenta melhorou muito. A diferença que você tem dos fones hoje para os que você tinha 30 anos atrás é absurda. Certo. Né? E não só a diferença de qualidade, como a diferença de preço também. E isso se aplica a todas as ferramentas comumente utilizadas para um trabalho de mixagem. Seja ele um equalizador numa mesa analógica, como está aqui, ou seja um equalizador que imita o analógico dentro de uma DAW digital. Né? Sem contar que existem outras coisas que você simplesmente não tem no mundo analógico. Isso quem trabalha com as duas coisas sabe que existem essas diferenças e tem coisas que absolutamente são não tem paralelo no mundo análogo. Né? Seria quase que impossível você criar uma máquina real dessa, né? No mundo real. Não, tem coisas que são coisas que são físicas. Né? Um equalizador, vamos falar de uma coisa muito simples. Você tem um equalizador, o equalizador ele é baseado, seja ele qual for, a base dele são redes LC, ou seja, redes de bobinas e capacitores, que vão alterar determinados ranges de frequência para mais ou para menos. Mas isso tem uma coisa que fisicamente você não se livra dela, que são desvios de fase. Desvio de fase que vão acontecendo dentro do circuitinho lá, seja ele físico ou seja ele digital. Quando você emula o circuito analógico, obviamente esse negócio também vai ser emulado. Esses desvios de fase que são inseridos durante um processo de equalização, eles alteram o som de uma forma X. Né? E você hoje tem equalizadores no domínio digital que simplesmente você pode eliminar esses desvios de fase. Faz uma diferença considerável. Entendeu? Imagino. Dependendo, obviamente, do resultado que você quer chegar. Né? Como eu sempre digo, uma chave de fenda pode servir para um, mas pode não servir para o outro. Cada um usa a ferramenta que é mais adequada. Mas o fato é que existe, sim, hoje, ferramentas no mundo digital que não existem no mundo analógico. Sem contar a questão óbvia, né, do recal. O recal, que é o recal? Você, trabalhei hoje. Putz, fiquei 12 horas em cima de um job trabalhando nele. Amanhã eu vou ouvir de novo, possivelmente eu vou achar que não está bom, porque o seu ouvido foi exaurido no primeiro dia, volta no outro dia. Bom, legal. Qual é o seu equipamento? Meu equipamento é essa mesa analógica aqui, tem que resetar ela porque teve um outro job durante a noite e mexeram em tudo que eu estava fazendo. Beleza, cara. Nunca mais vai ser o mesmo som. Esquece. É outro som, é outro dia, é outro resultado. O que não acontece no mundo, no domínio digital. Né? Você salva todos os presets e aí você pode trazer aquilo a hora que você quiser, né? Qualquer um que fez mixagem the box sabe disso, que mesmo que você utilize de ferramentas externas, por exemplo, muita gente gosta de sair do mixer digital, passar pelo analógico e retornar, enfim, cada um tem lá o seu método de trabalho. Mas seja o que for, o digital acorda amanhã exatamente igual ele estava no momento anterior. Né? Eu ainda sou do tempo que numa mesa de som você tinha que pegar a banda inteira para te ajudar, você distribuía funções para cada um mexer em alguma coisa ao longo da música, porque essas mesas elas têm automação de volume, mas elas não têm automação de equalização, de compressão, de basicamente nada disso. Todo o resto era na mão. Né? Então você distribuía funções, ficavam 7, 8 pessoas em cima da mesa, 15 mãos mexendo o tempo todo nos botões, cada um com uma função absolutamente definida, né? E você gravando lá na sua máquina que registrava o estéreo o tempo todo. Então, o resultado final chegava no final da música, todo mundo conseguia respirar aliviado, aí você tinha que perguntar um para um, você fez todo o seu aí direitinho? Você fez o teu lado direitinho? E vira e mexe alguém responder, eu fiz, mas eu errei ali, não sei aonde. Então tá, então vamos ouvir o resultado que saiu. E muitas vezes o resultado que saiu era aquele que ficava porque você ouvia e falava, tá bom, vamos em frente, porque dá muito mais trabalho retornar e tentar fazer aquela filigrana a mais do que a música estava ali. Né? Ou seja, praticamente já estava num ponto excelente. E
para quem nunca ouviu falar ou para quem nunca leu a respeito, vou te dar um exemplo muito claro. Já morreu, já faleceram os dois, né? O Bruce Swedin com o Michael Jackson. Eles entravam no processo de mixagem e eles faziam qualquer coisa, entre 60 e 150 versões de cada música. Tá? Processo de mixagem. Bom, aí isso está escrito, está lá nos depoimentos do Swedin e tal. Quase sempre a versão final era a segunda, a terceira, algumas vezes a primeira, entendeu? Porque, cara, é um processo decisório, né? Você vai tomando decisões ao longo do processo. Quando você toma uma decisão de que agora está pronto, aí teu psicológico fala, putz, mas já está pronto? Não, mas não sei se está pronto. Aí vem a dúvida, né? E aí você começa a fazer variações, começa a variar, abaixa um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho ali, depois vai ouvir tudo. Bom, ouvir 150 versões e você realmente chegar à conclusão de que a melhor era a segunda e a terceira, diz muito sobre o processo decisório. Certo. Entendeu? Quer dizer que você, para chegar num resultado, você basicamente tomou todas as decisões corretas. Né? Legal. E isso é o que acontece com a maior parte dos engenheiros que eu conheço. Eles vão, tomam uma decisão de que chegou num ponto que está pronto, né? E faz a cópia e a partir dali é um produto. Porque essa é outra questão que o mundo digital tem, que o mundo analógico não tinha. Sim. Hoje não tem fim, não existe final. Você trabalha até quando você quiser no domínio digital. Se quer abrir amanhã e mixar e mexer na mixagem, beleza. Quer abrir depois amanhã mexer mais um pouco, beleza também. Agora, quando que por isso que eu falo, a música, especialmente a música, não só os outros produtos, mas a música especialmente, ela não é um filme, ela é uma fotografia. O que você mostra para o público é um resultado de um determinado momento. Sim. Né? Você fotografou, tirou a cópia naquele dia, e é isso que você vai mostrar para o mundo. Você vai no show, é uma outra fotografia. Né? Você regrava essa música amanhã ou depois, numa outra época da sua vida, é outra fotografia. Está cheio de exemplos aí para quem que não precisa nem ir atrás. Qualquer um observa isso com bastante facilidade. Legal, cara. Então, resumindo um pouco de tudo isso que a gente está falando sobre o que é importante e o que não é importante num processo de mixagem, eu diria que são muitas coisas que são importantes, né? Tipo, coloque a sua personalidade, mas não coloque o seu ego, né? Use sempre a melhor ferramenta que você tiver na mão, conheça profundamente as ferramentas que você tem disponível. Não adianta nada você ter o melhor equalizador do planeta à sua disposição se você não sabe usar. Né? Sim. Ou não adianta, em outras palavras mais simples, não adianta ter uma Ferrari na garagem se você não sabe dirigir. Ou mesmo até, você pode ter uma Ferrari, você pode até saber dirigir, mas se você não conhecer o carro por completo, você não vai tirar todo o proveito. Ou você vai dar na esquina, ou você vai estar andando a 80 assim por hora, um carro que é para andar a 300, né? Porque você não sabe, não conhece, não tem discernimento para poder andar daquele jeito numa pista, por exemplo. Então, acho... não precisamos detalhar, mas acho que todo mundo já entendeu. Não, mas essa dica eu acho que é muito importante. Eu acho que não adianta você querer ter equipamentos bons, o mais importante é você conhecer muito bem o que você tem. Porque uma vez que você sabe, você conhece o que você tem, você consegue extrair dele tudo que você precisa. E ao passo que você pode ter um muito bom e não vai conseguir ter o resultado esperado. Exemplos claríssimos disso. Desculpa te cortar. Não. Que assim, é uma coisa que você pega, por exemplo, um bom compressor, né? Raramente você vê alguém usando o sidechain dele, que é a principal coisa do compressor. Ele só funciona porque ele tem um sidechain, ele tem lá um canal lateral para fazer as funções dele. E isso daí você tem acesso. Você pode fazer coisas nesse sidechain que alteram o resultado final. E você raramente vê alguém usar essas ferramentas no dia a dia. Né? Enquanto que se você conhece profundamente o teu equipamento, seja equipamento ou software, não importa, você sempre vai
poder utilizar mais profundamente aquela ferramenta, entendeu? Então voltando aqui à importância das coisas, é fundamental conhecer os equipamentos que você tem e dominá-los, né, vamos dizer assim, ter domínio sobre o uso das ferramentas que você tem, não importa quais sejam. E outra que eu sempre coloco, e ela acaba sendo sempre uma grande verdade, sempre procure obter o máximo que você consegue em termos de qualquer ferramenta. Se você vai adquirir uma ferramenta, se esforça e compra o melhor que você pode, entendeu? Porque, poxa vida, eu acho que pré-amplificador equalizador deveria ser um SSL. Beleza, você não tem dinheiro para comprar SSL, compra o segundo melhor, entendeu? O terceiro melhor, vai até onde seu dinheiro dá. Não entra numas de, eu vou economizar aqui para poder comprar 2, comprar 3 e vou me dar bem. Não, você não vai se dar bem, entendeu? A tecnologia, ela é muito cruel com relação a esse tipo de coisa. Você tem, por exemplo, um exemplo claro e objetivo, pré-amplificador de microfone. Por que ele é importante? Tudo bem, estamos voltando a uma fase lá atrás que não é a mixagem, estamos voltando na captação. Mas o pré-amplificador é fundamental, porque ele é a primeira interface entre isso que você tem aí na sua frente, que é o microfone, e o registro sonoro. Né? Certo. Ele é o primeiro, a segunda coisa, porque a primeira é o microfone em si. Ele é a primeira coisa que está ali linha de frente. Você tem hoje 3.000 marcas, 4.000 marcas de pré-amplificador, nem sei, não tem um número definido, não tem ideia de quantos existem. Eu sei que é muito. Entendeu? E você tem faixas de preço. Sim. Então é o seguinte, você tem pré-amplificadores que custam $20 por canal, você tem pré-amplificadores que custam $100 por canal, alguns que custam $500 por canal, e você tem pré-amplificador que custa $1.500 por canal, e algumas coisas exóticas que custam $5.000, $6.000 por canal. Bom, vamos tirar as duas pontas, vamos tirar o de $10 e vamos tirar o exótico, né, que eles provavelmente têm funções mais objetivas. Mas, cara, você não pode esperar de um pré-amplificador de $50 o mesmo que ele faça, ou que ele tenha as mesmas características do de $1.500. Sim. Entendeu? Aquele de $1.500 provavelmente vai estar te dando alguma coisa a mais do que aquele primeiro, certo? É como eu disse lá no início, lá atrás, volta a fita aí que você vai ver. Você tem que sempre procurar registrar o melhor que você pode. Você quer estragar depois, é problema seu. Isso não, aí é estética. Uma Sim. coisa é técnica, outra coisa é estética. Entendeu? Então, não espere. Você não pode esperar de uma ferramenta de $50 a mesma coisa de uma ferramenta de 1.500. Tá certo? E a gente vê várias coisas aí no mercado hoje em dia, falando, não, você pega aqui esse seu microfone de $3 e com esse software aqui ele vai soar igual o seu microfone de $8.000. Eu olho para aquilo e falo, tá bom, né? Então tá. Milagre não existe ainda nessa área, né? Voltamos ao esquilo cego. Sim, entendeu? exatamente. Todo mundo pode, eventualmente, encontrar um bom resultado para aquele produto que ele estava fazendo ali, de repente pode ficar fantástico, melhor do que eu conseguiria, do que qualquer um conseguiria. Isso não tem problema nenhum. O problema é o dia seguinte, o outro, e assim por diante. Entendeu? Se você só vai encontrar outra noz daqui 20 dias, pode morrer de fome no meio do caminho. Exatamente. Tá certo? E é isso, basicamente é isso. Lembrando que, voltando só mais uma última coisa, especificamente sobre o nosso trabalho aqui, ele não é vertical e linear como você está colocando para a maior parte das pessoas, em que existe captação, mixagem, edição. Não, aqui é tudo misturado. Então, o meu processo de mixagem especificamente, como 100% do tempo eu estou na mesma sala que vai ser feita a masterização que eu estou fazendo a mixagem, as duas coisas são feitas simultaneamente. Né? Quando eu saio com um produto pronto daqui de mixagem, na verdade, ele sai masterizado. Porque eu acho até no teu caso, quando você já está captando, você já está gravando, você já está pensando lá na frente. isso é uma coisa que eu vi bastante das pessoas falando, né?
o Clemão comentou, o Carlinhos comentou. Então, acho que é uma coisa que... e você falando agora, acho que é interessante, porque está reforçando uma coisa. Eu quis fazer separado para dar uma noção individual de cada uma das funções básicas, obviamente, de uma gravação. Mas hoje você realmente já tem muita gente fazendo desde da captação até a masterização numa tripa só, num pau só. Então, assim, é interessante. Hoje, as ferramentas digitais, eu acho que proporciona isso para você, te dá essa condição de você ter essa facilidade, né? Mas eu acho que um ponto que você comentou, assim, apesar de a gente estar falando aqui focado em mixagem, mas eu acho que é muito importante, que é a questão da estética, né? A questão técnica e eu acho que a questão do conhecimento. Eu acho que esses 3 pontos, técnica, estética e conhecimento, eu acho que é o que dá sustentação para você poder fazer um trabalho, pelo menos uma qualidade boa, né? Você pode não ter o melhor, mas você vai ter uma boa qualidade. Com certeza, não tenho dúvida sobre isso. E eu acrescentaria nesse teu grupo de questões a adequação. Não adianta nada você ter o melhor equipamento, o melhor engenheiro e o melhor setup de conhecimentos, se você não está adequado às pessoas, ao conjunto de pessoas com quem você está trabalhando. Legal, Entendeu? legal. A adequação é importantíssima, porque, como eu disse, qualquer atividade em que a personalidade das pessoas é envolvida, é preciso ter afinidades, né? E para haver afinidade é preciso haver essa adequação, né? Se você entra numa sala em que você imediatamente não se sente adequado com aquelas pessoas com quem você vai trabalhar, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Por mais que você seja profissional e sério, chega uma hora que não dá, entendeu? Então, Certo. assim, isso se serve para os dois lados, serve para o artista e para o engenheiro. A adequação é extremamente importante também para que ambos consigam interagir e chegar num bom resultado. Novamente, eu insisto nisso. Lá no final do dia, o job não é meu, o artista não sou eu. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, alguém vai pegar aquele trabalho e vai ouvir, ele não vai lembrar de mim, ele vai lembrar do artista, tá certo? O Você é só um trabalho instrumento dele, né? exato, eu sou só uma ferramenta a mais que foi utilizada para se chegar naquele resultado, tá Legal. certo? E insisto, em 10 engenheiros, 10 resultados diferentes, Com tá toda certo? certeza. Sem sombra Não de importa. dúvida. Se você colocar a mesma fonte, você vai ter 10 resultados finais diferentes. Então, são essas coisas, são esses detalhes que transformam, que podem levar um trabalho medíocre a um trabalho excelente, entendeu? Essa, porque simplesmente sentar na frente do computador ou da mesa e seguir regras, né, seguir receita de bolo, Uhum. um dia o bolo pode dar certo, no outro dia o bolo pode desandar, Pode. né? Essa que é a questão. A arte do trabalho está em você, todos os dias, chegar num resultado bom, no mínimo bom, né? Certo. Mas de preferência excelente e principalmente bom para quem está trabalhando junto com você. Porque não adianta, eu sempre falo o seguinte, eu tenho que achar bom, porque enquanto eu não acho bom, não passa daqui, né? Mas não Uhum. adianta nada se a pessoa com quem eu estou trabalhando não achar que não está adequado para ela. Não Sim. resolve. Obviamente, os dois têm que estar satisfeitos com o resultado para que para que o trabalho efetivamente possa ser chamado de bom, né? E você vê que aqui eu não coloco nenhuma questão técnica ou estética, né? Uhum. Isso vai ser resolvido anteriormente. Você vai conversar sobre estética antes de começar o trabalho. Você vai observar o artista, qual é o nicho onde ele se encaixa no mercado. Você vai ver tudo isso antes, Sim. né? E obviamente, quanto antes você entra no projeto, antes você começa a interferir
nos caminhos do projeto, mais fácil para você chegar no resultado que você pretende. Mas, essencialmente, as lições importantes que eu acho que saem daqui, ou dessa conversa, é: conheça a tua ferramenta, antes de tudo, não importa qual, tenha sempre a melhor ferramenta que você puder ter, e obviamente, individualmente, isso vai de um para um, e adeque, e tem que haver adequação entre as pessoas. Se isso não acontecer, você não tem nada. Perfeito. Cacá, mais uma vez, só tenho a agradecer a você aí pela tua disponibilidade. Eu sei que você está agulhado aí, como sempre, né? Com muito trabalho aí, bom por um lado, fico feliz por isso. E te agradeço pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade de estar batendo um papo com a gente, compartilhando um pouquinho, né? Porque, assim, é muito conhecimento, é muito tempo que você tem de estrada aí para estar trocando ideia com a gente. Então, a gente conseguiu pegar só um pedacinho disso. O pessoal agradece bastante você e espero, numa nova oportunidade, estar trocando uma ideia sobre esse assunto e outros assuntos relacionados a essa parte de música. Estamos aí à disposição, quando precisar, só ligar. Muito obrigado mais uma vez, um ótimo trabalho para você aí e nos vemos por aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, meu cara, um abração.